Agora a gente vai falar sobre timing da alimentação. O que é o timing da alimentação? É a maneira de você manipular os macronutrientes, carboidratos, gorduras e proteínas com o objetivo de melhorar a sua saúde, melhorar a sua performance em atividade física e otimizar a sua composição corporal. O que é isso? Diminuir a quantidade de gordura corporal e otimizar a síntese de proteína para produzir mais massa muscular. O primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre o mito de comer de 3 em 3 horas. Ainda hoje, a gente vê diversos nutricionistas e médicos recomendando que se coma de 3 em 3 horas, porque na teoria é muito interessante. Se você comesse de 3 em 3 horas, pequenas quantidades, você utilizaria esse alimento para gerar a sua energia e não acumularia o restante, o excesso, na forma de gordura. Mas, na verdade, isso não acontece. O que os estudos mostram é o seguinte: sempre que você come, você tem um pico de insulina e uma diminuição de hormônios anabólicos, como a testosterona e o GH. E essa diminuição desses hormônios anabólicos com o aumento da insulina gera uma maior produção de gordura, porque a insulina é o principal hormônio que estimula o acúmulo de gordura corporal para a reserva de energia. Então, se você come de 3 em 3 horas ou 4 em 4 horas, você está sempre dando um pico de insulina e diminuindo os seus hormônios anabólicos. Então, é praticamente impossível você chegar a um emagrecimento de qualidade comendo de 3 em 3 horas. É muito mais benéfico você ficar um longo período sem comer para provocar mudanças metabólicas no seu organismo que são benéficas tanto para a sua saúde quanto para a composição corporal. Existe um grande mito que se você ficar muito tempo sem comer, o seu corpo vai baixar o metabolismo para economizar energia e isso vai fazer você, da próxima vez que fizer uma alimentação, acumular toda aquela alimentação na forma de gordura. Isso não é verdade. Os estudos já mostraram que se você fica até 24 horas em jejum, na verdade o seu metabolismo aumenta, porque o seu corpo quer gerar mais energia através dos lipídios que você tem. E após 12 horas, quando começa a quase acabar as reservas de glicogênio do fígado, que é o depósito de açúcar no fígado, o seu corpo começa a aumentar muito a utilização de gordura para a geração de energia. Começa o período cetogênico, a produção de corpos cetônicos que são jogados no seu sangue para você lançar para várias células para ser utilizados pela mitocôndria para gerar ATP, que é a nossa moeda de energia. E a gordura é o nosso combustível melhor, o combustível mais eficiente para gerar esse ATP. Então, depois de 12 horas sem comer, você tem muitos benefícios, porque você começa a aumentar os seus corpos cetônicos do seu sangue e começa a melhorar a performance da sua mitocôndria, que é a geração de energia. A mitocôndria é disfuncional, leva a diversas doenças metabólicas. Existe um pesquisador chamado Walter Longo, que estudou vários povos longevos, povos que tinham muitos centenários, pessoas com mais de 100 anos. Ele estudou povos na ilha de Okinawa, no Japão. Ele estudou uma região de Loma Linda, na Califórnia, onde tem muitas pessoas com mais de 100 anos, povos na Costa Rica. E ele observou que esses povos tinham hábitos alimentares diferentes do restante da população. Eles comiam poucas refeições por dia, a maioria 2 ou 3 refeições durante o dia, enquanto a nossa sociedade geralmente come o café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche da tarde, um jantar e às vezes até uma ceia. Então, ele observou que você diminuindo a frequência das refeições, você consegue provocar mudanças metabólicas no seu organismo que vai te gerar mais saúde. E esse pesquisador, Walter Longo, é um dos maiores estudiosos do jejum intermitente. E ele observou que você diminuindo a sua janela alimentar, ou seja, comendo só durante um período curto no dia, que ele indica em torno de 8 horas, você consegue ter vários benefícios para a sua saúde. Então, o protocolo seria comer num período de 8 horas e ficar 16 horas em jejum. Claro que o jejum não é jejum de água. Você pode ingerir água, café, chá, desde que qualquer substância que não tenha calorias. Então, você pularia o café da manhã e comeria de meio-dia a 8 da noite. Seria uma janela de 8 horas. E nesse período de 8 horas, você poderia fazer 1, 2 ou 3 refeições para ter os benefícios do jejum intermitente. Pode ficar tranquilo que a gente vai ter um módulo só sobre jejum intermitente, do passo a passo, quais são os benefícios e como você pode incluir esse na sua rotina. Mas a gente já vai adiantando aqui alguns pontos. O mais importante
no time da alimentação é a gente manipular um macronutriente que se chama carboidratos. Mas antes de eu te mostrar como você vai manipular o consumo de carboidratos, eu quero falar dos 3 principais tipos de carboidratos. O primeiro são os carboidratos ricos em fibras, a maioria das frutas e legumes, por exemplo, a couve, o brócolis, a cenoura, o feijão. O segundo são os carboidratos ricos em amidos, que não devem ser consumidos em muito excesso, mas ainda são saudáveis, então são ricos em fibras, mas têm menos nutrientes, como a batata doce, batata inglesa, aipim, inhame, tá certo? E o terceiro grupo é o grupo que a gente já conversou, que você tem que evitar, que são os carboidratos refinados e açúcares. O mel, melado de cana ou todas as farinhas, seja farinha de mandioca, o polvilho, a tapioca, ou seja, as farinhas de trigo ou farinha de batata. Evitar os carboidratos refinados e açúcares. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é você evitar o consumo de carboidratos de manhã. Por quê? Porque você vem de noite com baixos níveis de insulina, ou pelo menos deveria estar com baixos níveis de insulina, e se você come de manhã, você dá um pico de insulina e acaba aquele efeito benéfico que você estava tendo de estimular a queima de gordura corporal com um pico de insulina. Então, se você evitar o carboidrato de manhã, você evita esse pico de insulina e mantém esses picos, aumentos da testosterona de GH por mais tempo, tendo mais benefícios para a sua saúde. Ah, mas se você não consegue ficar sem carboidrato de manhã, você pode ingerir calorias de uma outra maneira, na forma de gordura. Por que gordura? Porque a proteína também dá picos de insulina. Então, um BCAA, uma dose de whey protein ou um ovo, uma clara de ovo, pode dar um pico de insulina e bloquear esse efeito benéfico dos hormônios, esse metabolismo hormonal que você está tendo já durante o sono. Então, evitar proteínas e carboidratos pela manhã e ingerir, se você não consegue ficar sem comer, ingerir gorduras. Como é que a gente pode ingerir gorduras de manhã sem proteína, sem carboidratos? É muito simples. Uma maneira que eu utilizo e que eu indico que você pode fazer também e testar aí na sua casa é o Bulletproof Coffee. O que é isso? Você faz um café, bota uma colher de manteiga ghee, uma colher de óleo de coco, uma pitada de canela e bate no mixer. É muito importante bater para homogeneizar o café. Se você joga uma colher de óleo de coco e manteiga, ele fica boiando na superfície. Seu café não vai dar, fica intragável para você utilizar. Então é muito importante bater com o mixer para homogeneizar esse café e você poder utilizar. É um gosto muito bom, então você utilizando esse café, você não consome nada de proteína nem carboidrato. É apenas os polifenóis do café, os nutrientes do café e essa gordura de qualidade que já te dá calorias suficientes para você fazer todas as suas tarefas na parte da manhã. Então, primeiro ponto, pular o consumo de carboidratos e proteínas no período da manhã, certo? O segundo ponto é o melhor horário para consumir os seus carboidratos. Lembrando que o carboidrato você deve escolher bem, ou o carboidrato rico em fibra ou rico em amido, para consumir idealmente depois do seu treino. Por que isso? Porque depois do seu treino, quando você treina, faz uma musculação, faz um HIIT, faz qualquer exercício, você depleta, você gasta os seus depósitos de açúcar no músculo, que são o glicogênio muscular, e o seu músculo fica ávido para repor esse glicogênio. Então, se você come um carboidrato depois do treino, esse carboidrato é estimulado pela insulina a ir para dentro do músculo para repor as reservas de glicogênio. E junto com esse carboidrato, a proteína que você comeu depois do treino também vai para o músculo para ser utilizada na síntese de novas proteínas, para produzir mais proteínas. Então, focar o carboidrato depois do treino. Muita gente fala que esse depois do treino tem que ser um período de 30 minutos, que é aquela janela que tinha que ser consumido. Mas os estudos já mostram que você pode consumir até 6 horas depois de um treino bem efetuado. Então não tem essa pressa, você pode chegar em casa, tomar seu banho, preparar o alimento e consumir um alimento de qualidade. Não precisa ficar desesperado para tomar seu Oxymase ou sua dextrose, maltodextrina na academia logo depois que acabou o treino. Pode ir para casa tranquilo que o metabolismo vai ser otimizado por esse consumo de carboidratos na sua casa. Um ponto que eu quero tocar com você aqui é o dia do lixo. Tem que ter cuidado com o dia do lixo, que ele pode acabar com todo o seu resultado que você teve durante a semana. Por quê? Porque se você come um excesso de frutose, carboidratos refinados ou glúten nesse dia do lixo, que é um dia que a gente geralmente não faz nada de dieta, muitos nutricionistas recomendam isso,
você causa uma leaky gut syndrome, a síndrome de intestino permeável, ou seja, você diminui a defesa do seu intestino, aumentando a permeabilidade a pequenas partículas derivadas da degradação de bactérias, e isso pode gerar um processo inflamatório no seu organismo, favorecendo doenças autoimunes como lúpus, artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, ou até uma inflamação crônica, que vai levar ao desenvolvimento de diversas doenças degenerativas, como o Alzheimer, por exemplo. Então o resumo desse vídeo é o seguinte: esqueça o fato de comer de 3 em 3 horas. Vai ser mais benéfico para a sua saúde se você comer de 2 a 3 refeições por dia nessa janela de 8 horas. Outro ponto, tentar não comer nem proteínas nem carboidratos no período de manhã, para manter esse período de alto de testosterona e GH por mais tempo, tendo assim mais benefícios para a sua saúde e também para a sua composição corporal. Se quiser comer algo de manhã, tentar comer apenas gorduras, com o exemplo do Bulletproof Coffee que a gente deu no vídeo aqui. E o terceiro ponto é para focar a sua ingestão de carboidratos de qualidade, nos dias em que você treinou e no período após o treino. Não precisa ser logo depois de 30 minutos, pode ser num período até 6 horas depois do seu treino. Procurar ingerir a maior parte de carboidratos do seu dia até 6 horas após o seu treinamento físico. E se você não treinar no dia, tentar diminuir um pouco a sua ingesta de carboidratos para ter maiores benefícios para a sua saúde. Tá certo? A gente se vê no próximo módulo. Um abraço.